Fala pessoal, aqui é Rafael Silva, consultor, empreendedor, especialista em delivery e convite do Fala Aí hoje, sou embaixador da marca, estou aqui para te ajudar a criar uma marca que vende por valor e que não entra na guerra de preço. Tem um jargão que eu sempre utilizo que é em guerra de preço, quem ganha perde e você não quer perder esse jogo, né? Então Fala Aí entra para solucionar esse problema e eu vou mostrar para você como que grandes marcas utilizam a estratégia da NPS, que é o Net Promoter Score, que é você escutar o seu cliente, ouvir o seu cliente, tomando decisões estratégicas para entregar exatamente aquilo que ele deseja e não fazer descer goela abaixo como muita gente faz por aí. O que eu mais vejo é a pessoa falar, eu tenho o melhor produto, eu tenho a melhor empresa, eu tenho o melhor negócio, mas isso é a percepção do seu cliente? Através de plataformas como Fala Aí, você consegue ter realmente a percepção exata do que o cliente acredita e ele acha que é a sua empresa. E através disso, você vai tomar decisões estratégicas. E eu vou contextualizar de uma forma bem simples. Rafael, afinal, o que é vender por valor e o que é vender por preço? De forma muito simples, vamos imaginar que você decide comprar um café da manhã, você passa aí, tá indo pro metrô, se estiver em São Paulo, Nova York, onde você estiver, que tiver um metrô, você vai comprar daquele senhorzinho que tá lá vendendo pão de queijo, salgado, pastel, qualquer coisa, um cafezinho pingado num copo de plástico. Pô, você vai pagar R$2,50, é aceitável, você tá na correria. Mas imagina que você tá com um pouquinho mais de tempo, você vai, passa lá no Starbucks e paga dezão num copo daquele que mantém a temperatura do produto, que vem com seu nome, que tem ali um papelãozinho bonitinho para você segurar e sair caminhando com ele pela avenida, para você durante o trajeto poder estar tranquilo e com um negócio bem mais bonito, bem mais bem aparentado, digamos assim. Essa é a diferença de preço para valor. E por que que o Fala Aí te ajuda nisso? Porque o cliente vai dizer exatamente como ele deseja se sentir quando chega o seu problema. Você pode ouvir ele falando que sua embalagem poderia ser melhor, ele pode chegar a falar para você assim, caramba, eu adoro as suas massas, você pode criar mais massas, você pode, poxa, adoraria que você vendesse árabe. Eu tenho alunos e clientes no Acre, que o cara fatura 30 milhões por ano, ele tem 8 culinárias. Quando eu perguntei para ele, foi por que que você começou só com pizza e hoje você vende esfirra, você vende hambúrguer, você vende mexicano? Aí ele, eu escutei os meus clientes, as pessoas pediam para que eu fizesse outras coisas e através disso eu tomei decisões estratégicas e hoje ele consegue vender 30 milhões por ano no Rio Branco, no Acre, tá? Então esse é um grande exemplo de quando o cliente percebe valor na sua empresa, mas ele tomaria essas decisões se ele tivesse só focado ali em trabalhar, fazer o produto? Não, o que que ele fez? Ele começou a ouvir o seu cliente. Fala aí, o que é que você deseja? Que eu vou te atender. É mais ou menos por aí que vai. Sabe por quê? Sem o seu cliente, esse negócio não existe. Eu costumo dizer que as pessoas, elas querem fazer a gestão do CMV, ela quer fazer a gestão do capital de giro, mas a empresa não existe sem o cliente. Se ele não falar para você o que ele deseja, a empresa não existe. O começo de uma empresa ter sucesso e dela existir é o cliente-centrismo, como se diz. Eu estava lendo um livro esses dias, o Jorge Paulo Lemann, da Tríade lá, dos caras que são os donos da 3G Capital, da Ambev, os caras falam, o que a gente tem aqui é um foco no cliente. Toda a outra restante, as outras partes, onde a gente tem aquela questão que custo é como unha, tem que cortar sempre, ele sempre vai ser trabalhado através do que o cliente deseja. Primeiro a gente entende o cliente, depois a gente faz toda a nossa gestão interna. E é através do Fala Aí que você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir sair dessa guerra por preço e vender por valor, que é aqui que você ganha dinheiro. Se você estiver com a margem muito pequenininha, tendo que disputar ali só entrando na aba de tudo por R$20 com taxa grátis, você não vai conseguir ganhar dinheiro. E de onde que vem essas ideias? Onde eu posso me espelhar? Agora eu vou te dar um caso clássico aqui que eu experimento e sempre que eu vou lá eu faço avaliação. Aqui está um dos panfletos que eu recebo quando peço delivery no Outback. Tá bem surradinho que ele anda em todas as palestras comigo, tá? Mas vai contextualizar para vocês muito bem a função que o Fala Aí tem no seu negócio. Tá aqui, ó, pesquisa de satisfação, ó, bem destacado aqui. O que que fala aqui? Acesse o outback.com.br/pesquisa, digite o código do cupom e responda as perguntas e garanta o vale aperitivo para curtir o Bold Floor. O que que é o Bold Floor? Sei lá como é que fala, Outback tem esses nomes difíceis, mas eu sei que isso aqui custa uns R$70 e é uma das entradas do Outback. Dentro de 60 dias, se eu voltar lá e chegar com o código que eles vão me dar na hora que eu responder a pesquisa, eu já consigo utilizar um produto de R$70, é o valor da minha resposta. Será que isso vale pouco para o Outback? Será que isso é descartável para o Outback? Por que que é para você? Por que que você não vai utilizar a plataforma para ouvir os desejos e anseios do seu cliente? Então o Outback faz isso em todas as redes. Tanto quando eu vou lá pessoalmente, que o garçom abaixa na mesa, é super educado, me atende, no final me entrega a conta e fala que eu devo avaliar o serviço deles porque é importante para a marca, tanto no delivery. Tá aqui um outro caso, o Shining Box, que ele também tem essa opção onde você faz um cadastro para participar do clube de desconto deles e, consequentemente, também responde as pesquisas, ó. Bom, tá aqui um panfleto super legal e aqui tem um QR Code, ó, para você acessar também, se cadastrar, porque qual que é o ouro do nosso século? É as informações, são os dados, é você trabalhar os dados. Por que que o iFood não entrega os dados para você?
Por que que as grandes marcas não entregam os dados para você? Porque todo mundo quer guardar os dados para eles para criar uma coisa chamada recorrência. A recorrência gera uma venda por valor, porque o cliente só compra de você várias vezes se ele for atendido com excelência. Se você cumprir o que eu falo no delivery, que é a tríade do delivery, que é produto, que é embalagem, que é entrega, é o cliente sentir que ele está sendo ouvido, é você responder esse cliente, é você ativar ele num dia que você tem menos vendas, podendo mandar uma mensagem no WhatsApp, podendo ativar ele com algum desconto importante, e através disso você vai fazer o quê? Você vai utilizar o Fala Aí para conseguir se conectar com o seu cliente. Então você vai sair da guerra de preço e vai vender por valor. Se você souber utilizar o Fala Aí, se você já está aqui assistindo essa aula, é porque você é diferente. Eu tenho certeza que você vai fazer parte dos 1% que vão ter grande sucesso dentro do delivery. Quero dar um exemplo para vocês de uma grande empresa francesa chamada Dart, que ela vende eletrodoméstico, móveis, e eles mandam nos eletrodomésticos deles um botão que quando você clica nele, ele automaticamente notifica o setor de compras dele, né, que é a parte comercial e de manutenção, e em 24 horas vai chegar uma pessoa na sua casa para ver se o eletrodoméstico está estragado ou se ele precisa ser trocado. Sabe o que é isso? É você ter o acesso ao cliente, os dados do cliente, ser notificado rapidamente para tomar decisões estratégicas e não abrir espaço para concorrência. Imagina você fazendo isso todos os dias, analisando o que os clientes estão falando de você, entrando em contato com ele, mandando uma mensagem de 7 dias depois que ele não compra, de 30 dias depois que ele não compra. Cara, muda o jogo. Esse é o nosso jogo. Esse é o jogo de gente grande. Se você chegou aqui nessa aula, sem dúvidas nenhuma, você vai conseguir cumprir à risca tudo isso que eu ensinei para vocês aqui hoje e vocês vão se espelhar em grandes marcas, Outback, McDonald's, Burger King. Compre dessas marcas, modele o que eles fazem e tenha o Fala aí como um grande parceiro, porque ouvir o seu cliente é o que vai diferenciar o jogo e vai levar você para vencer. Aproveita a plataforma e conte comigo que eu vou estar sempre por aqui. Até a próxima aula. Fala aí, pessoal, eu sou o Ricardo Daquino e eu fui convidado pelo pessoal do Fala Aí para dar uma aula para vocês, né, sobre como que você pode fazer para os seus clientes aí do seu negócio de alimentação retornarem ao seu estabelecimento, né? Existe até um estudo bem engraçado que fala que um cliente que ele já é seu, ele é cerca de 5 a 6 vezes mais barato do que um cliente que ele ainda não te conhece. Então muitas pessoas acham que o segredo para você ter um restaurante que fatura muito é você ter um marketing muito bacana para você conquistar novos clientes, mas eu acho que as pessoas às vezes não sabem que, além desse marketing, você tem que trabalhar também a sua base de clientes de alguma forma e você tem que ter uma estratégia clara para você poder fazer com que esses clientes retornem ao seu estabelecimento. Porque não é natural eles retornarem sem um incentivo, sem uma estratégia por trás. Às vezes a pessoa até gostou, mas existe sim algumas estratégias, alguns incentivos que você deve usar no seu estabelecimento para incentivar isso. Antes de eu falar sobre ela, deixa eu me apresentar aqui rapidinho, né? Como eu falei, o meu nome é Ricardo Daquino, D-A-Q-I-N-O. Você me encontra no Instagram, no Daquino Ricardo. Você pode procurar lá, Ricardo Daquino, mas o meu Instagram é Daquino Ricardo. Ou você também pode me procurar no YouTube por Lucro na Mesa, você vai ver o meu canal lá. Então já adiciona lá e acompanha, porque eu tenho conteúdo pra caramba para dar e vender nas redes sociais. Eu, além de ter, né, a minha plataforma de cursos de gestão de bares e restaurantes, curso esse que ensina empreendedores comuns a ganhar mais dinheiro e ter mais liberdade nos seus restaurantes, bares e deliveries, eu também sou um dono de restaurante já há alguns anos. Eu tenho um restaurante chamado Restaurante Drummond e sou uma pessoa que está executando isso no dia a dia. Então, basicamente, eu vou dividindo as coisas que vão dando certo para mim e com isso eu montei o meu curso. Além disso, eu também sou parceiro do iFood, sou um expert do iFood, até um diplominha aqui que eles me mandaram. E enfim, sou uma pessoa aí que está nas redes sociais para ajudar donos de restaurantes comuns a ganhar mais dinheiro e ter mais liberdade. Fora isso, eu sou economista, muita gente não sabe, mas eu sou economista, trabalhei alguns anos no mercado financeiro e larguei tudo isso para empreender. E estamos aí, hoje em dia, tendo um negócio de alimentação feliz da vida. Mas vamos lá, vamos para o que interessa agora, que é o conteúdo. Assim, ó, o melhor jeito de você fazer com que os seus clientes retornem para o seu estabelecimento é você ter uma gestão profissional
de um restaurante. Dentro dessa gestão, existe um pacote de coisas que você precisa fazer para daí você fazer com que ele retorne de verdade para o seu estabelecimento. Então, por exemplo, a pessoa ela não vai voltar se num grau assim básico ela não está satisfeita com aquilo que você está oferecendo. Então, por exemplo, você tem que cuidar muito com a comida que você oferece, com a velocidade que essa comida chega ao seu cliente, com o padrão, se ela chega quentinha, se ela chega saborosa, se ela está chegando igual sempre. Se o atendimento que você está prestando para os seus clientes em média está sendo adequado, está sendo bacana, se o ambiente que você está proporcionando, se você tiver um restaurante físico ou se tiver um delivery, se a sua embalagem, se a sua entrega, né? Se toda uma experiência, desde o momento que o seu cliente decide comer com você, te dar uma chance, até o final, se ela está sendo positiva. Tá? Não adianta você pensar em outras estratégias mais complexas se o básico ele não é bem feito. Mas o que muitas pessoas confundem é achar que se elas fazem o básico bem feito, que nada mais é do que você atender bem o seu cliente de acordo com o que você está propondo, isso não é diferencial. Qual que é o seu diferencial? Meu diferencial é que minha comida é muito boa, o atendimento é muito bom. Isso não é diferencial de nada. Isso é o que você deve, como obrigação, fazer como dono de um negócio. Tá? Isso aí, quem está sobrevivendo faz. Tem uma entrega satisfatória e que as pessoas têm vontade de comer de novo. Fechou? Então isso é o básico que você tem que fazer. Além disso, você pode e deve sim fazer, como eu falei, um marketing, principalmente marketing digital muito bem feito, através de anúncios patrocinados, através de publicações nas redes sociais. Você estar presente no dia a dia, cativando novos clientes, é muito importante sim, para você conseguir aumentar o seu faturamento cada vez mais. Mas, entretanto, porém, todavia, quando se fala de fazer o seu cliente retornar, as redes sociais elas até têm um poder nesse sentido, mas você tem que contar com que a pessoa que foi no seu negócio, ela te siga nas redes sociais, né? Que de alguma forma você consiga impactar ela de forma orgânica ou paga, mas não é garantido. Não é certeiro que você vai conseguir isso. O bacana de você pensar é numa coisa chamada CRM, que é Customer Relationship Management, mas nada mais é, em português, do que o relacionamento que você tem com o seu cliente. Você tem que tratar isso, você tem que organizar isso de uma forma que você consiga se comunicar com o seu cliente com alguma frequência, mas que principalmente você possa o ouvir, você possa entender se a experiência que ele está tendo, em média, aí na sua operação, ela está sendo bacana, ela está sendo proveitosa, ele está gostando daquilo que você está propondo, né? E você pode, sim, ter esse feedback estando lá todos os dias, conversando com absolutamente todo mundo que é o seu cliente, que passa na sua operação. Mas você tem algumas dificuldades. Primeiro, quando você fala com o seu cliente, muitas vezes, se você é o dono, está perguntando, ele não vai te falar tudo. Tem muita gente que não gosta e não fala na hora porque tem vergonha. Mas às vezes, se você consegue fazer uma pesquisa com ele depois, ele acaba falando, se for de uma forma que ele não se identifica, né? Mas é primordial que você entenda esse seu cliente e você entenda se ele está gostando daquilo que você tá servindo. E vamos lá, vamos supor que você tenha um delivery. Como é que você vai saber se ele gostou? Se você está no iFood, por exemplo, você até tem essa vantagem, porque você consegue ver nas avaliações lá se ele gostou ou não gostou. Mas muita gente não gosta e às vezes não coloca ali para não prejudicar. E às vezes você está vendendo pela sua solução própria, às vezes pelo seu cardápio próprio, pelo WhatsApp, pelo um outro veículo, e você acaba perdendo esse feedback que é muito importante. Se tem uma coisa que me fez crescer muito ao longo dos anos, foi sempre ouvir o meu cliente e sempre melhorar de acordo com com os feedbacks que eu recebo. Tá? Então é muito importante você se comunicar com esse seu cliente de alguma forma e ouvir os feedbacks dele em algum grau, né? Então, o Fala Aí, que é essa plataforma que vocês estão adquirindo, ela é uma plataforma que eu estou usando no meu estabelecimento que funciona muito bem para esse fim. Para o fim de que você consegue saber se o seu cliente está gostando ou não, porque tem um QR Code super fácil que você pode colocar na mesa do seu estabelecimento, você pode colocar quando você leva a conta, você pode colocar dentro da sacola que tem no seu delivery para a pessoa fazer uma avaliação e
e você saber. E não só você consegue a avaliação do seu cliente, como você também pode pegar o que é mais interessante ainda, que é o contato dele. Ele pode cadastrar ali o telefone dele, o e-mail, para daí você ter uma ferramenta onde você pode se comunicar com ele. Caso ele não tenha gostado, você pode entrar em contato e dar um feedback melhor. Você pode pegar a lista de todo mundo que gostou da sua experiência e mandar uma mensagem para eles, convidando, falando que você tem um prato novo, falando que você tem uma promoção nova, falando que você tem um festival diferente, que você tem alguma novidade. Mas você precisa pensar e não só em ouvir o seu cliente, mas se comunicar com ele. Ficar constantemente lembrando ele que você existe, que você está lançando novos produtos, que você tem coisas novas a propor, né? Então, um dos grandes segredos para você poder fazer o seu cliente retornar para a sua operação é você estar em contato com ele, você ouvi-lo da melhor forma, você saber se ele gostou, ouvir os feedbacks e melhorar a sua operação. E eu acredito que o Fala Aí, ele consegue te ajudar com isso tudo. Ele consegue trazer essa proximidade com o seu cliente, que é muito importante se você quer ter o seu restaurante mais cheio, você quer que as pessoas retornem para o seu estabelecimento. Pensa isso, então. Pensa que não adianta só você servir comida boa, você ter um bom atendimento, você tem que ir atrás desse seu cliente, você tem que ouvir, você tem que estar em contato com ele e você não consegue fazer isso sem uma plataforma que te ajude nesse sentido. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço para todo mundo. Qualquer coisa me procura lá nas redes sociais. Daquino, D-A-Q-I-N-O, Ricardo, no Instagram, ou me procura lá no YouTube com Lucro na Mesa. Valeu, abraço para todo mundo, fui!